A China tem planos para o Afeganistão. Hong Kong vai atrás de terroristas. E Xi Jinping fala sobre redistribuição da riqueza. Isso e muito mais nas manchetes da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Estas são as notícias desta semana. A menos que você esteja vivendo em uma caverna como algum tipo de terrorista, você sabe que o Afeganistão terá em breve um novo governo legítimo que estabelecerá uma estrutura de regime aberta e inclusiva por meio do diálogo e da consulta. Pelo menos é o que diz o Partido Comunista Chinês. A China prevê que o Talibã afegão e várias facções no país estabelecerão uma estrutura de regime aberta e inclusiva por meio de diálogo e consulta, implementarão políticas internas e externas moderadas e estáveis e protegerão efetivamente a segurança de instituições e funcionários estrangeiros no Afeganistão. Você está falando do Talibã, certo? Mas a China diz que está pronta para relações amistosas com o Talibã e dá as boas-vindas aos projetos de desenvolvimento no Afeganistão. A China nem mesmo fechou sua embaixada em Cabul. Como vizinho e amigo sincero do Afeganistão, a China sempre adotou uma política amigável nas relações com todo o povo afegão. Desde o passado, no presente ou no futuro, esta política não mudará. A China continuará a apoiar a reconstrução pacífica do Afeganistão e, dentro de sua capacidade, contribuirá para a economia afegã e fornecerá assistência para o desenvolvimento social. China, sentando no colo dos terroristas. Desculpa, eu disse terroristas. Eu quero dizer, a China trabalhará com o governo totalmente legítimo do Talibã para reprimir os verdadeiros terroristas, os muçulmanos uigures. Já mencionou um grupo terrorista chamado Movimento Islâmico do Turquestão Oriental. Também esperamos que o Talibã oprima de forma resoluta todos os tipos de forças terroristas, incluindo o Movimento Islâmico do Turquestão Oriental, e cumpra a sua promessa de não permitir que nenhuma força use o território do Afeganistão para ameaçar a segurança dos países vizinhos. Agora, a questão do que o regime chinês chama de terrorismo uigur é complicada. Provavelmente levaria um episódio inteiro. Mas pesquisadores independentes disseram que o movimento islâmico do Turquestão Oriental não existe mais. E que mesmo quando existia, não há evidências de que este pequeno grupo, com poucos recursos, tenha instigado a violência dentro da China ou em qualquer outro lugar do mundo. Certamente não justifica o genocídio de todo um grupo étnico pelo Partido Comunista Chinês. Mas o regime chinês não é o único a falar sobre um Afeganistão aberto e inclusivo. Isso é o que o próprio Talibã está dizendo, enquanto tenta convencer o mundo de que mudou totalmente. Talvez seja isso que o Talibã realmente aprendeu com o Partido Comunista Chinês, como dizer todas as coisas certas para que o mundo acredite que você não é tão ruim assim, o que te deixa livre para cometer todas as atrocidades que quiser. Para mais informações sobre a situação no Afeganistão e o papel da China no caos, confira o episódio desta semana, A China está se unindo ao Talibã. Agora, você pode estar pensando, Chris, o regime chinês está cometendo genocídio contra uigures na China, um grupo étnico muçulmano. Certamente isso causará algumas tensões entre o Partido Comunista e o pessoal gente boa lá do Talibã. Bem, não se preocupe. O Talibã já garantiu ao regime chinês que não vai interferir. E a maioria dos outros países muçulmanos também concordou totalmente com o genocídio uigur. Um refugiado chinês recentemente acusou a China de operar uma prisão secreta para uigures em Dubai. E o líder chinês Xi Jinping acaba de se reunir com os presidentes do Irã e do Iraque. Então, com um pouco de sorte, o Xi poderá espalhar um pouco dessa paz no Oriente Médio, com características chinesas. E chegando depois do intervalo, o regime chinês está perseguindo um tipo de terroristas, os habitantes de Hong Kong. Bem-vindo de volta. Falando sobre a China se aliar a governos totalmente legítimos para combater terroristas, a polícia de Hong Kong prendeu estudantes por defenderem o terrorismo. Você deve se lembrar, em julho, um policial de Hong Kong foi esfaqueado. O homem que fez isso se matou pouco depois. Bem, 4 líderes de sindicatos estudantis foram presos na quarta-feira sob suspeita de defenderem o terrorismo,
depois de terem feito um momento de silêncio pelo homem. A prisão foi feita pela nova Polícia de Segurança Nacional de Hong Kong. A executiva-chefe Carrie Lam queria que fosse feito pessoalmente. Ela também tem uma mensagem para os advogados de Hong Kong. Siga a linha do Partido Comunista. Foi uma semana ruim para Hong Kong. Na verdade, foram alguns anos ruins para Hong Kong. Mas esta semana, o grupo que organizou a maioria dos grandes protestos em Hong Kong em 2019, a Frente Civil de Direitos Humanos, foi forçada a se desfazer. Alguns de seus protestos viram milhões de habitantes de Hong Kong marchando pelas ruas. O Fundo de Ajuda Humanitária 612 também teve que fechar. Ele forneceu fundos aos manifestantes para assistência médica, aconselhamento jurídico e auxílio financeiro de emergência, incluindo empréstimos para fiança para manifestantes presos. E como mencionei na semana passada, o maior sindicato de professores de Hong Kong foi dissolvido sob pressão do governo. Então, sim, o Partido Comunista Chinês está atacando terroristas conhecidos como professores e alunos de Hong Kong, enquanto se alia ao Talibã. E aqui está um desenvolvimento chocante. O Xi Jinping, você sabe, o líder do Partido Comunista Chinês, está defendendo a redistribuição da riqueza comunista. Em um discurso publicado na estatal Xinhua, Xi fala conosco de sua morada celestial, clamando por um sistema para redistribuir a riqueza no interesse da justiça social. Xi disse que era necessário regular razoavelmente rendas excessivamente altas e encorajar pessoas e empresas de alta renda a retornarem mais à sociedade. Acho que isso responde à questão de se o Partido Comunista da China ainda é comunista. Mas o que é interessante é que Xi usou uma frase geralmente atribuída a Mao Tse-tung. Xi disse: a prosperidade comum é a prosperidade de todas as pessoas, não é a prosperidade de algumas pessoas. Um líder querido está se comparando a outro líder querido? Eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver com a reunião do próximo ano dos altos funcionários do partido, onde Xi será deposto ou manterá seu controle no poder como presidente ditador vitalício. E assim como Mao, Xi sabe da importância das crianças. É por isso que, conforme os alunos de todo o país voltam das férias de verão em setembro, eles encontrarão mais um curso em seu currículo: Pensamento de Xi Jinping. É por isso que os alunos chineses superam os alunos americanos. Eu nem mesmo lembro de ter aprendido sobre o pensamento de Xi Jinping quando eu fui para a escola. Tive que aprender coisas mais inúteis como história e educação cívica. O livro obrigatório intitulado Xi Jinping Pensamento sobre Socialismo com Características Chinesas na Nova Era terá 5 edições e serão ensinadas aos alunos da 3ª, 5ª, 8ª e 10ª série em uma base semanal. De acordo com o Ministério da Educação da China, o livro gradualmente moldará o apoio dos alunos à liderança do partido e ao sistema socialista. E se isso não funcionar, o Partido Comunista tem uma maneira de eliminar os pensamentos errados da cabeça. Mas apenas para garantir que nenhum conceito estrangeiro sujo polua as mentes da juventude chinesa, o partido cancelou quase 300 parcerias com universidades estrangeiras. Isso veio perto de uma proibição no início desse mês da maioria das aulas com professores baseados em países estrangeiros. Eles não baniram professores estrangeiros que já estão na China, mas pode ser apenas uma questão de tempo. Então, talvez vá dar aulas de inglês em Taiwan. E depois do intervalo, um novo tipo de produto falsificado da China pode causar grandes problemas para a polícia dos Estados Unidos. Bem-vindo de volta. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos apreendeu distintivos falsificados da DEA e FBI feitos na China. De acordo com o porta-voz, esses distintivos falsificados poderiam ter levado a consequências desastrosas se nossos oficiais não os tivessem encontrado. As organizações criminosas poderiam ter usado esses distintivos para suas atividades ilícitas sob o disfarce de agentes federais. A China também está aparentemente falsificando cartões de vacinação da Covid. Não é difícil imaginar que isso faça parte da campanha de guerra política da China contra os Estados Unidos. Pior ainda, eram os distintivos chineses de inspetora de corpo feminino falsificados. Imagine as ações nefastas que esses poderiam causar. Um novo relatório do Centro de Recursos de Negócios e Direitos Humanos analisou centenas de projetos de infraestrutura de cinturão e rota em todo o mundo. Entre 2013 e 2020, eles encontraram quase 700 alegações de abusos de direitos humanos relacionadas à conduta empresarial chinesa no exterior. A maioria das violações aconteceu em Myanmar, também conhecida como Birmânia, e elas aconteceram antes do golpe militar também. Falando na iniciativa Cinturão e Rota, a telecom chinesa Huawei tem sido um grande cavalo de Troia nesses projetos.
É por isso que é uma notícia tão boa que a Huawei investirá $100 milhões em startups na Ásia-Pacífico nos próximos 3 anos. Huawei, isso é ótimo. Tipo, você sabe quando às vezes você esquece as chaves e fica trancado fora de casa? Se ao menos você pudesse entrar pela porta dos fundos. Ah, mas a Huawei também pensou nisso e supostamente instalaram algumas portas dos fundos muito úteis em um projeto do Paquistão. Claro, o projeto do Paquistão foi uma colaboração entre a Huawei e uma empresa dos Estados Unidos. E a empresa americana diz que a Huawei usou a porta dos fundos para roubar propriedade intelectual. Me interrompa se você já ouviu essa história antes. Há uma rivalidade entre a China e a Lituânia. A China está furiosa com a Lituânia por ter estabelecido uma embaixada taiwanesa, e agora a China está suspendendo todo o frete ferroviário para a Lituânia. Devastador. Não vai chegar mais spinner na Lituânia. E agora é hora de responder a uma pergunta de um membro do exército de 50 centavos do China Sem Censura, fãs que nos apoiam em nossos esforços para expor a verdade sobre o Partido Comunista Chinês, contribuindo por meio do site de financiamento coletivo Patreon. Jack Spencer diz: estou preocupado que o PCCH acelere sua agressão ao Japão, Taiwan e Hong Kong, já que os Estados Unidos têm uma liderança fraca e confusa. Sabe, Jack, essa é uma preocupação que eu também tenho. Bem, o regime chinês não pode realmente acelerar sua agressão contra Hong Kong. Isso já está acontecendo a todo vapor. Mas o que acontecerá com o Japão depende do que acontecerá com Taiwan. E eu estou preocupado que o Partido Comunista Chinês possa cometer um grande erro de cálculo. A forma como a administração Biden lidou com a retirada do Afeganistão não foi ótima. E o Partido Comunista Chinês está usando isso como prova de que os Estados Unidos não apoiarão Taiwan no caso de uma invasão chinesa. Mas Taiwan não é o Afeganistão. E há muitas pessoas que questionam por que fomos para o Afeganistão. Os Estados Unidos tentaram e arruinaram algum tipo de construção de uma nação democrática que desabou rapidamente. No entanto, Taiwan já é uma democracia independente e próspera. Defender Taiwan na invasão do maior regime autoritário do mundo é um cenário totalmente diferente da guerra no Afeganistão. Mas se o Partido Comunista tomar o fracasso dos Estados Unidos no Afeganistão como prova de que os Estados Unidos não defenderão Taiwan, isso pode fazer com que eles pensem que agora é a hora de uma invasão. Mas acho que os Estados Unidos, Japão, Austrália, realmente todo mundo livre, apoiarão Taiwan. Portanto, se o PCCH fizer um movimento errado, isso pode nos arrastar para uma guerra. Mas não se preocupe, tenho certeza que o Xi Jinping está recebendo todas as melhores informações dos seus lacaios. Obrigado por sua pergunta e seu apoio, Jack. E um grande obrigado a todos que apoiam o China Sem Censura no Patreon. Não poderíamos fazer esse programa sem você, portanto, obrigado a se juntar a nós na luta para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo. Se você estiver interessado em ingressar, visite patreon.com/China Uncensored. Você receberá um monte de vantagens legais, incluindo a chance de eu responder a sua pergunta no programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!